O comitê ele completa um ano, né, desde que nasceu, enfrentando, óbvio, junto com os cidadãos de Belo Horizonte, de longe, o pior momento da pandemia, em termos de contágio, saturação de leitos hospitalares e possibilidade de óbitos. Eu me lembro perfeitamente como isso começou. O secretário municipal, o Jackson, me ligou numa noite anterior ao decreto do prefeito, né, criando esse comitê, perguntando se eu poderia passar para ele os contatos do Carlos e do Unai, porque o prefeito e ele queriam que nós fizéssemos uma reunião de urgência no dia seguinte, às 10 horas da manhã, na sede da prefeitura, para falar sobre a Covid. Mas não tinha ainda se falado nessa conversa telefônica sobre a criação de um comitê. Eu até pensei que fosse apenas ouvir ideias, sugestões, etc. Daí a pouco o secretário me liga, e como ele não tinha conseguido falar nem com o Carlos, nem com o Nair, ele pediu também que eu pudesse fazer os contatos. Eu fiz esses contatos, se não me engano, ou ainda no fim da noite, ou no início da manhã do próximo dia, e todos se prontificaram, mesmo que numa convocação de emergência, a se reunir com o secretário e o prefeito, e às 10 horas todos os três estávamos lá. E, para surpresa, depois de uma reunião muito bacana, onde nós fomos apresentados ao prefeito, eu não conhecia pessoalmente, o Jackson já era um conhecido nosso antigo, ele foi professor meu, inclusive. O prefeito, então, pediu a palavra e falou: se vocês aceitarem o convite, eu queria convidá-los para oficialmente fazer parte e integrar um comitê especial do combate ao coronavírus em Belo Horizonte. Cheguei no gabinete dele, estava ele, aliás, estavam o Estevão, que também foi convidado, e o Nair. E nós sentamos com o prefeito e mostramos as perspectivas epidemiológicas e como que nós enxergávamos a dinâmica de controle dessa epidemia. Né? E ele puxou uma cadeira e falou assim: agora você senta aí, né? E você senta aí e me fala o que eu tenho que fazer, que eu entendo muito bem de enchentes e desabamentos que eu aprendi ao longo desse período, né? E vocês entendem de vírus, de infecção, então vocês me falam o que tem que fazer. Assim foi criado, né? E desde então nós passamos a ter um diálogo constante entre nós, né? Reuniões ordinárias, né? Reuniões periódicas, ordinárias, semanais, né? E coletivas para comunicação de necessidade de alteração na condução ou seja, mudanças de direção, seja para flexibilização, seja para endurecimento, seja para comunicação com a imprensa, né, de estratégias, de mudanças de estratégia. Nenhum de nós três poderíamos decepcionar a sociedade, sabe? A gente estava ali, num clamor, né? Assim, pedido de ajuda. Eu acho que eu nunca pensei em não aceitar. Né? Eu acho que quando eu assumi, eu fui achei que ia ser um comitê que não ia ter muito papel, ia ser um comitê mês pro forma e tal, né? Foi o meu pensamento. Logo de cara eu vi que não ia ser. Quando o secretário me liga, eu levei um susto, eu não sabia da importância ou da grandeza que isso ia se tornar, né? Achava que era uma coisa pontual ali, a gente ia chegar a fazer alguma coisa e pronto, não ia ter tanto protagonismo, sim, que o comitê estava teve, né? Então, sim, eu nunca pensei em não aceitar, né? Muito por conta disso, né?
eu sou funcionário público, tempo integral, e acho que era quase uma obrigação, né? E eu acho que para mim foi até uma honra, assim. A grande maioria das pessoas, porque quando eu falo Belo Horizonte, quando você fala Belo Horizonte, você fala do cidadão belo-horizontino, né? Nós não estamos falando de concreto, nós estamos falando de pessoas. O que é que essas pessoas aprenderam? A grande maioria das pessoas, que eu, de forma empírica, contabilizo como sendo de 70% e 80% das pessoas, aprenderam que o vírus ele é cruel, aprenderam que a pandemia é uma situação perversa, onde tudo e todos sofrem. Essas 75%, 80% das pessoas aprenderam que a pandemia ela é uma aula de cidadania, ela é uma aula de compartilhamento, é uma aula de como viver a vida em coletividade. Então, um dos legados desse ano de pandemia foi aprender na prática aquilo que nós apenas sabíamos de livros, da teoria, que é a necessidade de, ao enfrentarmos uma guerra e um inimigo, sermos uma cidade e não um indivíduo, sermos uma coletividade e não um ser individual. Bom, nós aprendemos, primeiro, que essa estratégia da intermitência que nós adotamos lá no princípio, né, a intermitência entre flexibilização e endurecimento de medidas de mobilidade social, funciona, né? Nós sabemos disso, nós tínhamos base teórica para isso, né? E hoje nós temos a experiência prática de que a redução de mobilidade social como medida extrema, né, ela vem funcionando de forma adequada, ou seja, ela é capaz de reduzir a tensão e a pressão sobre o sistema de saúde, né, quando nós tivemos que implementar essas medidas. Nós já sabemos, conhecemos a dinâmica de transmissão desse vírus, estamos agora, né, aprendendo, né, a lidar também com essas variantes. As variantes são um grande desafio que nós temos pela frente. E é uma possibilidade, há uma possibilidade de nós termos que ficar nessas idas e vindas, em termos de flexibilização e endurecimento, né, ao longo de 2021, assim como nós fizemos em 2020. Por quê? Porque nós ainda não temos vacina suficiente, né, e essas são medidas que são efetivas, eventualmente amargas, mas necessárias para preservar a vida das pessoas. A gente aprendeu da importância que é o diálogo com a comunidade, sabe? Eu acho que talvez o maior aprendizado é a gente dialogar. Quando fala a gente, no sentido lato, né? No senso lato, não só o comitê, a prefeitura, mas também nós, professores, cientistas, né? No caso aí da UFMG, da Fiocruz, a tentar dialogar com a população, mostrando para ela, né, os avanços, né, da ciência, o método científico, as nossas lacunas de conhecimento, né? Acho que só nesse diálogo com a comunidade, um diálogo bem transparente, a gente pode combater as fake news, né? Agora, existe 20% a 25% das pessoas que até hoje não conseguem entender o sinônimo da palavra empatia, colaboração, compartilhamento. Essas pessoas possivelmente não aprenderão mais porque, depois de tanto sofrimento, de tanta mudança em todos os setores e de tantos óbitos, se não aprenderam, não vão aprender mais. Eu tinha feito uma projeção, e eu discuti isso em algumas reuniões,
né, de que nós teríamos um primeiro trimestre muito parecido com o último trimestre de 2020. Eu errei, né? Errei pesado, né? Esse foi um erro de análise. O nosso primeiro trimestre tem sido bem pior do que nós imaginávamos, né? Então, nós estamos vivendo uma situação pior do que o ano passado, com variantes, uma aceleração rápida da epidemia, e isso de uma forma homogênea, atingindo o país inteiro, né? Então, nesse momento, se nós não pararmos completamente o país, né, certamente também nós não vamos conseguir controlar esse vírus. Nós seremos o paraíso mundial das variantes, e isso vai nos isolar do restante do mundo, né? Então, nós vivemos uma situação muito complicada. Do ponto de vista coletivo, eu acho que tivemos acertos que foram vistos e consolidados quando você olha para trás. Porque quando você toma a decisão, você não sabe se está acertando ou se está errando. Quando você olha para trás, e agora já com um ano, você vê os números de mortes, e como esses números de mortes eles são favoráveis a Belo Horizonte, você pode chegar à conclusão que muitas medidas realmente foram acertadas. E seguir sempre a ciência, não se deixar contaminar por ideologias políticas, não se submeter a pressões, por maiores que elas fossem, e propor, nos momentos certos, seguidos por metodologia, indicadores, números, e não por achismos, movimentos de flexibilizações e desflexibilizações, onde talvez esteja ali o maior protagonismo de Belo Horizonte, que foi a cidade capital que mais fez esses movimentos no Brasil, sempre com base na ciência, nos indicadores, procurando escolher os momentos certos para tomar essas atitudes, desde a primeira desmobilização, porque eu não chamo isso de lockdown, pouco depois que o comitê começou a atuar, eu não lembro exatamente o dia, até agora, em janeiro, quando foi a única capital que, já prevendo os estragos das festas de fim de ano e das viagens de férias, fez um fechamento, de certa forma, preventivo, eu acho que os resultados nos mostraram que foi um acerto. Eu espero que acabe logo, né? Espero que acabe até no final desse ano, seja nossa redenção, né? Eu acho assim, que, a despeito dessa loucura do governo federal, nós teremos vacinas, sabe, Débora? Eu acho que até no final desse semestre nós vamos vacinar toda a população acima de 60 anos, né? Assim a gente fazendo, a gente vai sair da crise sanitária, vai acabar a pressão nas internações, né? O vírus vai continuar circulando, é verdade. Aí, a partir do segundo semestre, nós vamos continuar vacinando a população até 18 anos de idade, e até no final do ano já vão ter estudos mostrando a eficácia e a segurança da vacina em crianças e adolescentes. Então, nós vamos ampliar a vacina. Eu acho que esse ano inteiro vai ser confuso ainda, né? Como talvez a gente comece a melhorar, né? Se isso concretizar o que eu acabei de falar, comece a melhorar a partir de agosto, setembro. Nós vamos ter uma primavera, talvez, muito boa, assim, eu acho, sabe, em termos de ocupação, de mortes, mas o vírus vai estar circulando, nós vamos ter que usar máscara, evitar algumas aglomerações, mas, assim, há uma luz no fim do túnel, não tenho dúvida quanto a isso. Nós ainda não vimos e estamos começando a ver a pior face dessa epidemia, né? Então, nos próximos 3 meses, nós vamos viver ainda, né, continuar vivendo um drama em progressão, e que pode piorar com o surgimento de mais variáveis, mais variantes, né? Ainda mais adaptadas a nós, acometendo faixas populacionais diferentes, né?
daquela faixa mais acometida inicial, que era idosa, hoje, jovens, crianças, começam a ser acometidas. O vírus, ele evoluiu, né, bem mais rápido do que nossa capacidade de contê-lo, né? E nós dependemos, né, da consciência das pessoas para segurar, né, e conter essa progressão e evolução viral. E aí é que está o complicador maior, né? A falta de unicidade, né, na condução da epidemia no país. Portanto, eu acho que nós vamos ter um 2021 ainda muito difícil, né, e com indas e vindas nas medidas de restrição de mobilidade social. Vejo, sim, as pessoas falando absurdos, eu fico escutando né, e vou tentando falar. Eu acho que talvez é mais da idade, eu acho, sabe? Assim, eu tenho tido muito mais paciência com eles, né? Claro, assim, no íntimo aqui eu solto os cachorros, né? Mas, assim, quando eu vou conversar, dialogar, eu acho que eu tenho mais paciência com eles e tento convencê-los. E eu acho, sabe, que eu falo sempre, eu acho que de cada 10 negacionistas, eu acho que 9 estão procurando informações corretas, né? Estão inseguros, estão com medo, legitimamente, né? Eu falo, é legítimo esse medo, essa angústia. Então, a gente consegue convencer esses 9. Aqueles 10% são coisas perdidas, não tem o que conversar com eles, né? Mas a gente conversa, fala com calma, né? E aí é engraçado que eu tenho, assim, vamos dizer que é um álibi, né, na questão da cloroquina, né? Assim, que nós pesquisamos a cloroquina no início do ano passado. Nós fizemos um ensaio clínico interessante e eu acreditava na cloroquina. Claro que eu acreditava, nem que acreditava. É uma coisa, eu tinha esperança que ela poderia funcionar. Pô, se ela funcionasse, maravilha, gente. Parece que eu não vou usar porque eu sou antibolsonarista. É uma estupidez sem tamanho, né? Eu já tive até sonhos, eu lembro que eu sonhei que eu estava dentro de um artigo científico, eu sonhei que eu estava andando no artigo científico, sabe que era sendo andando, e o artigo era da New England Journal of Medicine, que é o jornal mais importante, e a New England falando assim que a cloroquina salvou a vida. Eu falei, gente do céu, onde que eu errei? Aí eu lembro que eu andava no artigo lendo cada palavra para ver onde que eu tinha errado, né? Então, acho que foi isso, acho que esse ambiente né, esgarçado, esse ambiente, né, conflituoso, ele dificultou o enfrentamento da pandemia, né? Politizou cloroquina, politizou máscara, politizou isolamento social, politizou o que mais? Tudo foi politizado, sabe? Então, assim, pior, né, os próprios colegas médicos, né, que deveriam defender a ciência, jogaram a ciência no lixo, né? Então, assim, nós vamos pagar um preço muito caro. O CFM, a Associação Médica Brasileira, vão pagar um preço muito, já estão pagando, eu acho, um preço muito caro.